Mateus, no capítulo 28, a partir do verso 18, você pode acompanhar pela sua Bíblia ou pela nossa projeção. Ele diz o seguinte: agora é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus havia acabado de vencer a morte. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém e amém. Então é muito interessante as primeiras e as últimas palavras. E aqui nós temos Jesus dando suas últimas palavras para os seus discípulos. Somente, não mais para aquela multidão que estava acompanhando ele, não mais para aqueles seguidores ou aquelas multidões que estavam acostumadas a ouvir as suas pregações, mas aqui ele para um grupo muito particular. Jesus se manifesta ressurreto e fala para eles e dá um comando. É como se ele dissesse: olha, eu vou me ausentar, mas eu estou confiando a vocês. Estou confiando a vocês algo que eu iniciei, algo que eu fiz a minha vida inteira, mas agora é com vocês. Sabe, agora é conosco. Jesus está falando isso aqui para os discípulos, sabe? Eu sou um discípulo de Cristo. Sabe, eu estou aqui, eu acordei nesse dia gostoso para dormir, mas eu vim aqui no culto porque eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo agora está confiando algo para nós como igreja, para cada um de nós. E o que ele fala para os discípulos? Ide e fazei mais discípulos. Aonde, Jesus? Em todas as nações. Sabe, aí está uma questão, que eu me questiono, porque as igrejas de hoje, talvez, muitas delas têm conseguido pregar o evangelho com muita eficiência. Muitas igrejas têm conseguido enviar missionários e têm utilizado televisão e rádio e todos os meios de comunicação. E é interessante que o evangelho tem ido a lugares onde nunca se pensou antes. Muitas igrejas têm conseguido anunciar o evangelho e contar as boas novas e pregar o evangelho, mas nós temos um pequeno problema com isso. Jesus Cristo, é claro que quando ele manda você ensinar, ele está falando do evangelho, mas Jesus Cristo não mandou você pregar, mandou você fazer discípulos. E aí nós temos um problema, porque poucas igrejas têm atentado para isso e conseguido fazer discípulos. Na maioria delas tem simplesmente pregado e falado muitas coisas, mas poucos têm sido feitos discípulos. Agora, o mandamento de Jesus para nós é que nós façamos discípulos. Não sei se você me entende, porque o evangelho, o sacrifício de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo iniciou há quase 2000 anos atrás, com a morte dele, ele só chegou até nós, não foi por causa de uma multidão, mas foi por causa daqueles que se fizeram discípulos. Sabe, o evangelho ele foi caminhando, e você vê a história do evangelho, ela não é feita pela multidão. A história do evangelho ela é feita pelos discípulos, por aqueles que resolveram se tornar verdadeiramente seguidores de Cristo, e não apenas seguidores de uma mensagem, ou seguidores de alguma denominação ou algo bonito. Não, Jesus mandou que nós fizéssemos discípulos. Interessante porque quando você fala discipulado, por que muitas vezes a mensagem do evangelho ela não é compreendida, ou as pessoas não vivem o evangelho? Porque quando você faz discípulos, e aqui Jesus diz o seguinte: você batiza ele, e aqui fala que você deve ensiná-lo a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, para que você entenda, essa maneira como nós hoje estudamos na faculdade, nas escolas, ou até mesmo aqui nas nossas reuniões, não era a maneira como as pessoas faziam na época de Jesus. Na verdade, o judeu ele não era alguém tão inteligente quanto o romano. O romano ele já havia sistematizado essa forma de ensino, onde havia um professor, um mestre na frente, e as pessoas sentavam e escutavam e iam aprendendo dessa forma. Mas o judeu, ele
a maioria deles nem sabia escrever. Então, a maneira como ele ensinava as coisas era mais ou menos o seguinte. Você falava assim, olha, vem cá, eu vou te discipular, eu vou te ensinar algo. E aí você passava a conviver comigo. E no convívio você ia aprendendo e você olhando a maneira de eu fazer as coisas. E pelo convívio você ia aprendendo a fazer as coisas e se tornando uma cópia de mim, um discípulo. Já viram pessoas que de tanto andar com outras acabam pegando os trejeitos, as maneiras de falar, as coisas. Então, era algo totalmente relacional. Por isso que Jesus, quando chega para aqueles pescadores no começo do seu ministério, e fala o seguinte, vem e segue-me. Eles entenderam tudo, ele vai discipular a gente. Porque o discipulado era isso. Então, o seu pai tinha uma profissão, o pai de Jesus Cristo tinha uma profissão, era carpinteiro. Então era normal que o filho aprendesse o ofício com o pai. Mas veja, o pai não sentava numa mesa e abria uma cartilha e ensinava. Como que o filho aprendia? Olhando e convivendo com o pai. Aquelas crianças que eram escolhidas para serem discipuladas por um rabino, que iam ser da linha sacerdotal, elas iam morar com o rabino e aprender com ele todas as coisas através do exemplo e da imitação. Então, quando Jesus Cristo fala o seguinte, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas, ele está dizendo o seguinte, que nós deveríamos andar com pessoas, conviver com pessoas, e através do exemplo e do convívio, transmitir aquilo que nós aprendemos através do exemplo e do convívio com Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus pregou em muitas sinagogas e que, vez ou outra, ele citava as partes da Bíblia que eles tinham até então, do Velho Testamento. Mas a maneira como ele ensinou os seus discípulos não foi fazendo algumas aulinhas, aí você, vamos sentar aqui, em volta aqui, eu vou ler para vocês a Torá. Não foi dessa forma. Jesus ensinou os discípulos através do exemplo. Sabe, e talvez por isso que as igrejas hoje têm deixado de fazer discípulo. Porque se você acha que você vai fazer discípulo apenas através de um discurso, através de uma pregação, eu sei que a gente gosta de assistir vídeos na internet de pregadores, mas se você acha que você vai se tornar discípulo apenas recebendo esse tipo de informação, vai ser muito difícil. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que daquilo que a gente escuta, a gente retém muito pouco. Da parte verbal de uma comunicação, provavelmente você retém 10, 15%. Eu me lembro que eu comecei no Brasil a passar o curso de maturidade no Espírito Nosso, que é o pastor Aloysio que ministra, e eu era monitor de turma, a gente colocava o vídeo e eu ficava ali cuidando dos alunos, mas eu tinha um prazer imenso em ficar ali vendo e revendo os vídeos que eu já havia visto umas 10, 15, até 20 vezes. E me lembro que um dia desses aqui no nosso prédio, eu assistindo um vídeo desse, eu percebi coisas que, mesmo tendo ouvido 20 vezes, eu não tinha percebido. Então veja, é um sistema muito falho, esse aprendizado que é através de discurso. Por isso que Jesus Cristo fala que a maneira como nós aprendemos e somos transformados é através do discipulado, é através do convívio, através dos relacionamentos. Sabe, e nós entendemos isso como igreja, como instituição, agora falando como igreja videira, que a melhor forma de fazermos isso é nos reunindo como crentes, mas não apenas aqui, porque, veja, aqui é praticamente só eu que falo, mas é quando nós nos reunimos em grupos menores, nas casas de irmãos, geralmente com a presença de alguém mais experiente, e ali onde nós temos a oportunidade, através de atitudes e de convívio, de nós sermos moldados dentro do caráter de Cristo. Então, isso me introduz a mensagem que eu quero falar nessa manhã, dizer o seguinte, que baseado na experiência bíblica, nós precisamos sempre de 3 figuras na nossa vida cristã.
São 3 posições, 3 níveis de pessoas, de relacionamentos que vão andar de nós, mas que são essenciais para que você possa, de fato, viver a sua vida cristã. Então eu coloquei aqui esses 3 níveis de relacionamento, baseado em 3 personagens bíblicos. O primeiro deles é Paulo, depois nós temos Barnabé e depois nós temos Timóteo. 3 homens que você encontra, que entenderam esse mandamento de Jesus Cristo, e fala de 3 tipos que nós precisamos na nossa vida. Todos nós precisamos. Eu preciso, você precisa, o Léo precisa, todos nós precisamos esses 3 níveis de relacionamento. Se você não tem algum deles, provavelmente você vai ter déficit, você vai ter uma falta em alguma área da sua vida, para que o discipulado cristão funcione. Então eu queria falar o primeiro deles, que vamos começar falando sobre Paulo. Paulo, eu escolhi essa célebre frase dele, 1 Coríntios 11, que ele diz o seguinte: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Olha ele explicando aqui o discipulado, como é que funciona. Paulo está falando aqui que ele quer discipular, mas ele não fala assim, olha, vem aqui na minha classe toda terça-feira às 10 da noite aqui que eu vou ensinar você a ser um discípulo de Cristo. Ah, Paulo, eu gostaria de ser discipulado por você, eu ouvi falar que você é um cara muito legal aí, que você vai escrever quase todo o Novo Testamento. Eu quero ser um discípulo seu, como é que eu faço? Tem uma escolinha que eu me matriculo, tem uma apostila aí, um livro que você fez para me discipular? Daí Paulo fala assim, olha, quer ser meu discípulo? Sede meu imitador, como eu sou imitador de Cristo. Entendeu o discipulado? Aqui está muito claro. Jesus Cristo andou aqueles 3 anos e meio, andou 3 anos com 3 anos e meio com os seus discípulos. O que ele fez naquele tempo todo? Exemplo. Vocês vão acordar e dormir comigo. Vocês vão ver a maneira como eu falo com os fariseus. Vocês vão ver a maneira como eu trato a prostituta, a pecadora. Você vai ver a maneira como eu trato as multidões que vêm até mim. O meu diálogo com o centurião. Vocês vão assimilar nesses 3 anos e meio tudo que vocês precisam. E vocês vão ser meus imitadores. Mas aí Jesus, quando ele termina, ele fala o seguinte para aqueles 12, agora vocês entenderam. Agora vão vocês e façam discípulos, ou seja, arrumem pessoas para te imitar. É isso que Paulo está dizendo. Olha, eu sou um imitador de Cristo, agora você venha ser meu imitador. Isso é discipulado. Então o primeiro nível de nós como crentes que nós deveríamos buscar a ter é um discipulador, é um Paulo na nossa vida. Qual que é o problema da grande massa evangélica hoje em dia? São pessoas que querem seguir a Deus somente. Mas da mesma forma como nós vivemos, e eu entendo perfeitamente isso, até hoje você viveu de uma forma individualista. Então o primeiro passo é você encontrar um Paulo na sua vida. Alguém que seja mais maduro na fé, alguém onde você enxergue Cristo na vida dele, porque ele pensa na ousadia do cara, fala, você pode me imitar, viu? Porque eu imito a Cristo. Você pensou nisso? Você falar para alguém assim, pode me imitar, porque eu sou a expressão de Cristo. Ah, responsabilidade, hein, cabra? Mas tudo bem, nós não estamos buscando a perfeição aqui. Mas você precisa encontrar alguém que esteja num estágio de maturidade cristão acima do seu. Não é assim? Eu vou seguir alguém, mas o pressuposto para eu seguir alguém tem que estar na minha frente. Não vou seguir alguém que está atrás de mim. Então nós devemos todos buscar um Paulo na nossa vida. Porque convivendo com Paulos, nós vamos nos tornar iguais a Paulos. Porque onde nós temos o problema nas igrejas, na grande massa cristã, não tem referenciais. O referencial máximo, e aí infelizmente é uma doença da nossa cultura, são alguns homens de Deus. Porque a gente ainda acredita, talvez naquela figura daquele
daquele homem de Deus que é mais ungido, que tem mais intimidade, que é mais perto de Deus. E aí você tem um pastor que aparece misteriosamente lá no púlpito apenas no domingo, por 2 horas, e some. Agora, como é que você consegue ser discipulado por essa pessoa? Como é que você consegue ser discipulado apenas ouvindo um discurso de púlpito? Não tem como. Para você ser discipulado, você tem que conviver com a pessoa. Você tem que andar com ela, você tem que ouvir, você tem que investir tempo num relacionamento, descobrir as coisas, os porquês, os gostos, as manias. Então, todo crente deveria buscar um Paulo, deveria buscar um mentoreamento, deveria buscar um acompanhamento de alguém mais maduro na fé. Sabe, é uma forma de Deus cuidar da sua vida, de Deus guardar a sua vida. Sabe, na Bíblia, todo homem de Deus, nós vemos que teve um mentoreamento. Sabe, foi dessa forma como Deus escolheu de nos abençoar, através de pai e mãe, espirituais também. Sabe, muitas vezes a gente quer esperar apenas ouvir de Deus, quer esperar apenas que algo miraculoso aconteça com nós dentro da individualidade, mas eu já falei, o Evangelho não é individualidade. Se você está esperando um Evangelho que é para você viver individualidade, deixa eu explicar, é exatamente o oposto. Começar que Jesus Cristo mesmo falou, onde tiverem 2 ou 3, veja, Deus só pode ser reconhecido dentro de um relacionamento. Claro que na minha intimidade eu consigo buscar a Deus, eu consigo perceber Deus, mas veja, Ele só pode ser manifestado em sua plenitude dentro de relacionamentos. Deus é muito complexo para ser expresso só por uma pessoa. Deus é muito grande, a Bíblia fala da sua multiforme graça. Uma pessoa não dá conta de expressar a Deus, nós só conseguimos expressar a Deus dentro de uma coletividade. Por isso é importante os relacionamentos. E Deus se manifesta dentro dos relacionamentos. Então nós temos a figura de Paulo. É a figura do mentor, a figura daquele que a pessoa que vai te aconselhar. E é interessante que as pessoas às vezes não querem buscar alguém para aconselhar, mas adoram escrever tudo quanto é tipo de coisa nas redes sociais para todo mundo ficar sabendo. Não era melhor você falar só com uma pessoa, do que todo mundo ficar sabendo da sua vida? Agora deixa eu falar, já que você vai falar com uma pessoa, fala com alguém que resolve, fala com alguém que é maduro, fala com alguém que pode trazer uma palavra de Deus. É que às vezes a gente quer alguém só para concordar com o que a gente quer ouvir, né? Aí a gente sabe quem que tinha que ir, mas a gente não vai lá, porque você sabe que você vai lá, você vai tomar uma dura. Mas a dura faz a gente crescer. Porque elogiar a atitude nossa, você não mudou, você só na verdade ficou mais resistente, porque você ficou mais firme. Não, agora eu estou certo mesmo. Agora, você ouvir que você está errado, opa, peraí, te deu a oportunidade de mudar alguma coisa na sua vida. Te deu a oportunidade de você avaliar o que você está fazendo. Sabe, então nós precisamos ser honestos. Sabe, é muito bom a gente estar num grupo onde a gente tem aceitação, mas é muito importante a gente ouvir alguém que possa apontar as coisas na nossa vida. E esse é um outro problema também. Quando a gente não tem alguém mentoreando, um discipulador, um Paulo na nossa vida. E às vezes tem pessoas que gostam só de ouvir palavra. Mas é interessante que a gente é muito seletivo. Então aquilo que agrada a gente pega. Aquilo que confronta, que a gente desvia. Mas é bom se você tem um Paulo, ele, não, peraí, volta aqui, ó, isso aqui é para você. Está vendo porque fez isso? Isso aqui foi a sua atitude errada. Oh, Jesus, como dói isso. Sabe por quê? A gente costuma associar correção com rejeição. Por que a gente se defende quando a gente é corrigido?
Porque a gente tem medo de não ser mais aceito por aquela pessoa. Então eu preciso, não, mas não foi isso que eu quis falar. Foi sim, você sabe que foi. Não, mas não foi isso, eu não quis te mandar. Claro que você queria, mas você não pode falar, porque senão aquela pessoa não quer mais ser sua amiga. Porque são relações frágeis. Ou seja, nós precisamos vencer essa questão da aceitação. Precisamos vencer essa questão da aprovação das pessoas. Sabe, realmente sermos autênticos e sermos transparentes. Sabe, então quando nós buscamos alguém mais maduro, nós nos tornamos mais maduros. Eu lembro que na minha infância, eu por ser filho único, sempre convivi muito com adultos. E fui uma criança precoce. Não acho vantagem nenhuma nisso. Acho muito chato criança precoce. Porque criança tem que brincar, tem que fazer coisa de criança. Agora criança fazendo coisa de adulto é chato demais. Mas eu era assim, eu era chato. Mas porque eu convivia com adulto. Tinha já mania de velho, já com 15 anos de idade. Mas conviver com pessoas maduras te torna maduro. E eu falo isso para a vida cristã. Sabe, aí me introduz também no segundo personagem aqui, que é Barnabé. Barnabé foi alguém que andou com o apóstolo Paulo. Ele representa a figura do nosso amigo. Olha o que diz lá em Atos 15:35. E Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Barnabé é aquele seu parceiro. É o seu amigo, aquela pessoa que... Aliás, é interessante o significado do nome Barnabé. Barnabé chama-se filho da consolação. É o seu amigo, é a palavra amiga, aquela pessoa que o dia que você não quer ir para o culto, ele fala, não, meu irmão, vamos junto. Ah, eu estou abatido hoje, eu estou... Sabe, não, você precisa... aquela que te dá firmeza. É interessante que a palavra de Deus fala, olha, é melhor que sejam dois, porque se um tropeçar, o outro levanta e não deixa. Sabe, a caminhada cristã, ela precisa de Barnabés também. Você tem um Paulo, você tem alguém que você se espelha, alguém que você convive e que te instrui, que te mentoria, mas é muito importante que você tenha pessoas colaterais também, que você tenha Barnabés, que você tenha amigos. E aí eu pergunto para você, quais são os seus amigos hoje? São pessoas que te inspiram, pessoas que te trazem para as coisas de Deus, palavras de consolo, são pessoas que o tempo inteiro você tem que estar se justificando e se esforçando para ter amizade delas e buscando fazer coisas que muitas vezes até te agridem, mas para poder agradar, porque são amizades simplesmente superficiais, a pessoa está com você simplesmente por uma questão de conveniência. Sabe, a caminhada cristã precisa de Barnabés, filhos da consolação, pessoas que te trazem palavras de ânimo, pessoas com quem muitas vezes nós também podemos nos abrir e conversar de coisas. Sabe, irmãos, entre pastores, nós seguimos muito bem isso aqui. Nós temos um pastor sobre nós, que é o nosso Paulo, que é o pastor Márcio, que é supervisor aqui nos Estados Unidos. Mas eu sou tão grato a Deus pelos Barnabés, pelos outros pastores. Sabe, 2 vezes por mês nós nos reunimos e passamos tempo junto e oramos, e tempos de comunhão. E nessa última vez que nós nos encontramos agora, foi semana retrasada lá em Boston, nós fomos orar 2 a 2, e eu fui orar com um pastor que está lá do outro lado do país. Sabe, nós podemos abrir o coração, e até nas coisas nas queixas um do outro, eu percebi Deus consolando. Eu falo assim, nossa, não é só eu que passo por problema. Até o problema do outro é consolo para a gente. Sabe, é muito precioso você caminhar com outras pessoas. Sabe, mas são pessoas que te levam na mesma direção. Estava ouvindo de uma pessoa, uma piadinha muito engraçada, mas depois eu fiquei refletindo naquilo, né? Eu estava oferecendo dar uma coisa para ela. Ela falou, de graça, até carona no sentido contrário. Engraçadinho, né? Mas eu fiquei pensando, é bem a história dessa pessoa mesmo.
ele anda tomando muita carona no sentido contrário. Para onde que as tuas amizades estão te levando? Para que lado que você está indo? Então nós precisamos nos cercar de Barnabés, de pessoas que estejam indo para o mesmo lado que a gente. Às vezes o fardo se torna muito mais leve quando nós estamos cercados por essas pessoas. Como eu falei, às vezes só o próprio fato de você saber que o seu irmão passa por dificuldades também, que não é só você, problemas, só de você falar isso já é um ânimo, isso já te anima. Fala, não, então acontece com todo mundo mesmo, então agora eu estou animado, então vamos vencer isso. Sabe, porque às vezes Paulo, o nosso mentor, ele está num outro nível. E tem um problema também, às vezes pode ser desanimador, você pensa, mas essa pessoa é tão espiritual, eu estou tão longe disso. Mas aí você descobre o Barnabé, que é o que te consola. São os seus irmãos, falando, não, mas espera aí, nós estamos avançando, tem pessoas no mesmo nível que eu. Sabe, mais uma vez, nós como igreja procuramos proporcionar isso dentro do ambiente que a gente chama de célula, onde você pode caminhar com pessoas também que vão servir de esteio, que vão servir de ajuda, de consolo. É o irmão que está à sua disposição. A caminhada cristã, ela indispensavelmente necessita de Barnabés. Você não pode andar sozinho. É muito difícil esse fardo. Mas por último também, eu quero falar dos Timóteos. Timóteo, ele era um filho espiritual de Paulo. Olha o que diz aqui, lá na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, no seu capítulo 1. Paulo fala assim, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. Aí aqui nós chegamos no mandamento de Jesus Cristo, para fazermos discípulos. Sabe, Deus espera que você também seja pai de Timóteos, pais e mães de Timóteos. Sabe, não que a vida cristã pare em você, mas que você possa transmitir isso para alguém também. Pastor, mas eu estou longe de ser Paulo, estou longe de ser Barnabé, como é que posso ter um Timóteo? Deixa eu falar, você, por mais longe que você esteja, se você está aqui, você já tem algo para oferecer para alguém que não tem nada. E esse é o problema nosso, cristão. A gente acha que o dia que você tiver um curso de teologia, você estiver pregando, aí você pode falar alguma coisa. Não. Ninguém se torna do dia para a noite. Na verdade, você começa com as pequenas coisas. Esse é o princípio bíblico, irmãos. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Mas o problema é que o pouco não impressiona a gente. E por ter pouco, nós achamos que não vale nada. Não, mas todos nós temos condição de ter Timóteos. Sabe, nesse grupo mesmo aqui, existem diferentes níveis. Ainda que você não esteja lá no nível mais alto, você pode cuidar de alguém que esteja num nível abaixo de você. Sabe, nós precisamos discipular pessoas. E tem algo interessante. Aliás, é um ditado que vale muito para as coisas naturais, mas eu creio que vale também para aquilo que é espiritual. O pessoal fala que depois que vira pai, toma juízo, né? Tem muito crente que depois que arruma um Timóteo, começa a ser mais ajuizado. Vai liderar a célula. Não, agora eu vou ter que orar, meu Deus, a responsabilidade é bênção na vida da pessoa. Criou responsabilidade espiritual na marra. Agora eu tenho que cumprir horário, tenho que chegar certinho no culto, porque meus filhos espirituais estão vendo. Bênção demais, velho. Virou maduro na marra. Mas enquanto a gente não tem filho, não tem responsabilidade, né? Eu fico pensando, né? Eu não tinha horário para chegar em casa. Tinha dia que eu falava assim, vou almoçar pizza, vamos ficar o dia inteiro sem fazer nada. Agora não tem mais isso, né? Tem horário, beber, tem que dar comida, tem que dormir, queria responsabilidade na marra, porque arrumou um filho, arrumou um Timóteo, sabe? Então, veja, Deus cria os relacionamentos de uma forma perfeita para nós. Todas as coisas que Deus propõe, ela tem um propósito perfeito. E
todos esses papéis. Paulo, representando aquele que é mais maduro e que te aconselha, aquele que pode te oferecer, que pode te mentorear. Mas Barnabé, representando aqueles irmãos que estão conosco na luta e que nos ajudam na caminhada cristã. Mas mesmo Timóteo, aquele que você alimenta, aquele que você oferece aquilo que você já tem. Os três são extremamente importantes. Então, como eu falei, o cristianismo, ele se manifesta nos relacionamentos. Sabe, nós precisamos ser pessoas de relacionamentos em todos os níveis, irmãos. Sabe, às vezes a pessoa, ela espera enxergar a Cristo numa pregação. Às vezes ela espera enxergar a Cristo numa frase de efeito, ou simplesmente abrindo a sua Bíblia em casa e lendo um versículo. Sabe, mas a manifestação do Evangelho, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de religião. Religião é isso. É você cumprir horários, você estar em eventos, fazer coisas. Não, eu estou falando do verdadeiro cristianismo. Cristianismo que foi praticado na época de Jesus. Ele é manifesto através desses relacionamentos aqui. O cristianismo somos nós, a igreja é essa comunidade funcionando de forma saudável, cujo centro é Jesus Cristo. Sabe, isso é o verdadeiro cristianismo. Participar de cultos, fazer orações, muitas vezes é apenas religião. E muitas vezes a pessoa não se torna apenas um religioso, ele cumpre todas aquelas coisas, mas a percepção da vida de Cristo, ela é manifesta através dos relacionamentos, como comunidade que expressa o próprio Cristo. Amém, irmãos? E a palavra do Senhor fala que quando nós estamos diante da ceia, na verdade é isso, quando nós fazemos isso da forma correta, nós estamos discernindo o corpo de Cristo. Você sabe, nós somos o corpo de Cristo. A Bíblia fala que a igreja é a noiva, é o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo fala que nós devemos ter cuidado para, quando fazermos isso em memória de Jesus Cristo, não percebermos o corpo, eu diria, não percebermos esses relacionamentos aqui. Sabe, então nessa manhã, nós vamos tomar da ceia e comer do pão. Eu convido a você a avaliar na sua vida esses 3 níveis de relacionamento. Sabe, se você não tem algum deles, eu te convido a considerar, a experimentar isso. Sabe, eu creio que você vai se tornar um discípulo muito mais eficiente. Você vai experimentar um nível de medida diferente daquilo que você tem vivido até hoje sozinho. Porque foi a forma como Jesus Cristo estabeleceu, através do discipulado, ensinando-os a guardar todas essas coisas. Sabe, então veja, existe uma crença correta, mas existe um método também correto, uma metodologia. Não que, eu creio que pessoas em situações extremas, em países isolados, talvez aprenderam e viveram a plenitude de Deus sozinhos, por suas contas. Mas eu creio também que essa é a maneira mais fácil de nós avançarmos e crescermos e experimentarmos das coisas de Deus. Eu falo pela minha vida mesmo. Eu a vida inteira fui criado num lar evangélico, uma família toda crente, mas eu só fui entender as coisas de Deus e viver as coisas de Deus quando eu recebi um Paulo. E logo esse Paulo também mentoreava alguns Barnabés, e eu me tornei amigos, e logo Deus me deu Timóteos. E eu pude experimentar mesmo o que era igreja. Mudei meu conceito. Eu achava que igreja era esse prédio aqui, era um lugar bonito, com sino. Não, igreja não é nada disso, irmãos.
Igreja é isso, são esses relacionamentos aqui, ó. Isso é igreja, sabe? Então eu te convido a experimentar, sabe? Hoje, como igreja, eu te convido a se lembrar do sacrifício de Jesus Cristo, porque foi através desse sacrifício que nós hoje podemos ser igreja. Amém? Então coloque-se de